Oi pessoal, nosso grupo vai apresentar sobre o livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Olhos d'Água é uma coletânea de 15 contos divulgados na série Cadernos Negros. As histórias têm como cenário as favelas e as ruas habitadas pela população mais desfavorecida que sofre com a violência urbana. Cada conto mergulha na vida de mulheres negras e de homens cujas trajetórias são profundamente influenciadas pelo papel crucial desempenhado pela mulher. Além disso, o livro aborda muitos temas sociais, como o racismo, a violência, as condições difíceis da vida, a religião e os relacionamentos amorosos. Em todo o livro, nós vemos presente uma linguagem coloquial, ou seja, cotidiana, e muitas gírias que de fato são utilizadas na realidade das periferias brasileiras, o que permite ao leitor conectar-se muito facilmente com a narrativa. Ademais, eu tenho o papel de abordar de uma forma especial o contexto histórico que vai permear não só a obra Olhos d'Água, como também a vida da Conceição Evaristo. Sendo assim, a história dos negros no território brasileiro, ela vai ser permeada por uma série de eventos significativos que vão forjar e moldar a trajetória dessa determinada população. E também vai contribuir para a luta contra a discriminação racial, que é um dos grandes legados da Conceição Evaristo para a história do povo brasileiro, dos negros e também de toda a humanidade, já que ela destaca, assim como a igualdade racial, também de gênero. Ela era uma grande ativista nessa causa. Sendo assim, alguns fatos e eventos históricos que vão marcar essa trajetória, no caso em específico, a trajetória dos negros no nosso Brasil, vai ser, em primeiro lugar, a abolição da escravatura em 1888, que vai, através da Lei Áurea, representar o fim, entre muitas aspas, o fim oficial dos séculos que ocorreram a escravidão aqui no território nacional. Válido ressaltar que o que de certo modo promoveu a emancipação da população negra, no Brasil foi essa causa. Claro que a lei ela acabou não incluindo os negros na sociedade brasileira, sendo que as disparidades ainda estavam muito presentes e ainda nos dias atuais, século XXI, ainda pode ser muito bem notada. Mas de certo modo, a Lei Áurea de 13 de maio de 1888, teve lá a sua contribuição para essa causa negra. Também vale ressaltar que ao longo do século XX vai emergir o movimento negro, que é uma força que buscou enfrentar o racismo estrutural e também buscou promover a igualdade racial. Além disso, a criação de políticas de cotas raciais, que visam corrigir historicamente as disparidades no acesso à educação, promovendo assim as oportunidades mais equitativas para os estudantes negros, foi um marco bem bacana e muito importante para essa causa. Especialmente teve a sua abordagem enfocada na cerne das universidades e instituições públicas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Conceição Evaristo, que é a autora do livro. Bom, ela nasceu em 29 de novembro de 1946 em uma favela de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ela teve a infância e adolescência marcadas pela miséria e foi a segunda entre 9 irmãos. Era filha de Dona Joana, uma lavadeira e passadeira que estimulou a escritora a estudar. A romancista estudou em escola pública, trabalhou como empregada doméstica e em 1971 terminou o curso de magistério ou curso normal. Mas só conseguiu emprego como professora em 1973, após prestar concurso público quando se mudou para o Rio de Janeiro. Mais tarde, em 1987, a autora ingressou na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1990, publicou seus primeiros poemas na série Cadernos Negros, do grupo Quilombo Hoje. Já em 1992, iniciou seu mestrado em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. O tema de sua dissertação foi Literatura Negra. No ano de 2003, a mestra publicou seu primeiro romance, Ponciava Incenso, um Massamoso. Anos mais tarde, entre 2008 e 2011, cursou doutorado na Universidade Federal Fluminense, onde aprofundou seu conhecimento sobre a literatura angolana e a afro-brasilidade.
Em 2012, ministrou curso sobre a escrevivência das mulheres negras e inscrições de afro-brasilidade nos Estados Unidos. Seus livros foram muito importantes para a literatura, pois mostram a realidade das pessoas negras no Brasil. As principais obras de Conceição Evaristo são Ponciá Vincenço, que foi publicado em 2003, Becos da Memória, que foi publicado em 2006, Poemas de Recordação e Outros Movimentos, que foi publicado em 2008, Em Submissas Lágrimas de Mulheres, que foi publicado em 2011, Olhos d'Água, que foi publicado em 2014, e História de Leves Enganos e Parecências, que foi publicado em 2016. Nós escolhemos alguns contos que representam as características da obra. O primeiro conto escolhido foi Olhos d'Água. O conto Olhos d'Água narra a história de uma mulher que saiu de sua cidade natal em busca de melhores condições de vida para si e para sua família. Em certa noite, ela acorda e se pergunta de que cor eram os olhos de sua mãe. Se assusta ao perceber que não lembra, o que é estranho, porque todas as outras coisas do passado ainda estão em sua memória. As brincadeiras que faziam juntas com suas irmãs e até mesmo do choro de sua mãe quando chovia, por medo da chuva derrubar o seu barraco. Vê-se em uma parte que a personagem lembra que em sua infância ela e suas irmãs sentiam fome, e a mãe tentava distraí-las para esquecerem do fato. Um trecho do livro no qual isso é mostrado é: lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas sob a água solitária que fervia na panela cheia de fome pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis, em que as línguas brincavam a salivar sonhos de comida. A pergunta ficava martelando na cabeça da mulher. Mas que cor eram os olhos de minha mãe? Até que em certo dia, ela decidiu ir visitar sua mãe para conseguir lembrar qual era a cor de seus olhos. Quando chegou, a mãe começou a chorar de emoção por ver sua filha. Com isso, a mulher concluiu que a cor dos olhos de sua mãe eram cor de olhos d'água, porque todas as lembranças que ela tinha eram de sua mãe chorando. É possível perceber que no enredo desse conto a autora tinha por objetivo mostrar as condições de vida difíceis, a miséria, a pobreza e a questão de ser mãe solo, não tendo o apoio e a ajuda do marido. O segundo conto escolhido foi Ana da Venga. O conto Ana da Venga narra a história de amor e morte de Ana e da Venga. Da Venga era um malandro assaltante tipo um chefe do morro. Ana era uma dançarina bailarina que sambava quando da Venga a encontrou. No início, ela não era bem aceita entre o grupo de bandidas e mulheres que ficavam junto a da Venga, mas aos poucos ganhou a confiança de todos. Ana morava com da Venga, seu marido, em um barraco no morro que era constantemente invadido pela polícia, tendo em vista que da Venga cometia assaltos. Ana sabia bem qual era a atividade de seu homem, e que da Venga tinha mesmo que temer a polícia. Um trecho do livro que é possível perceber isso é: sabia dos riscos que corria ao lado dele, mas achava também que qualquer vida era um risco, e o risco maior era o de não tentar viver. Além de sua história complicada, da Venga já havia se relacionado com outra mulher antes de Ana. Ela se chamava Maria Agonia. Maria Agonia era uma crente que pregava na praça com seu pai pastor, de Bíblia na mão, mas que sempre se entregava aos prazeres de da Venga. Mas, por não querer morar com ele e esnobá-lo, da Venga mandou matá-la. O fim do conto é marcado com grande ironia, pelo fato de da Venga ter preparado uma festa de aniversário para Ana, a primeira da vida dela, por ela estar grávida, e na mesma noite 2 policiais entrarem no barraco de da Venga com armas. Da Venga matou um dos policiais. Logo depois, tanto da Venga quanto Ana, com seu filho na barriga, foram mortos pela polícia. É possível perceber que no enredo desse conto, a autora Conceição Evaristo tinha por objetivo fazer um alerta sobre a violência contra as mulheres, e principalmente as negras. Como sabemos, a mulher, quando sofre algum tipo de violência, seja ela racial, social ou de gênero, além da ameaça psicológica, existe também a ameaça física e que muitas vezes chega às vias de fato, como foi o caso de Maria Agonia, que foi morta por negar-se a assumir uma relação com da Venga. O chefe do crime não admite ser usado como objeto sexual por uma simples mulher.
é mais um aspecto trazido pela autora para se pensar no machismo que ainda impera na sociedade. O terceiro conto escolhido foi Quantos Filhos Natalina Teve? Bom, a narrativa descreve a história de Natalina do momento em que a personagem tem 14 anos até a sua maioridade. Como o título já faz ver, Natalina tem alguns filhos ao longo de sua vida, mas dos 4 filhos que tem, apenas um, o último, Natalina considera só seu. O primeiro filho foi acidental por conta da sua inexperiência quando adolescente. Natalina, por não querer o bebê, dá a criança assim que ela nasce a uma enfermeira do hospital onde deu à luz. Um trecho do livro que é possível perceber isso é: a menina mãe saiu leve e vazia do hospital, e era como se ela tivesse ganho uma boneca que não desejasse e cedesse o brinquedo para alguém que quisesse. O segundo filho, também acidental, acontece quando Natalina, já adulta, engravida do trabalhador da construção civil, chamado Tonho. Embora o rapaz tenha ficado feliz e proposto a construção de uma família com ela, essa não era a vontade de Natalina. Portanto, mais uma vez, ela não quis beber. Tonho então foi embora com o filho, voltando para sua terra. Um trecho do livro que é possível perceber isso é: Natalina ganhou preocupação nova. Ela não queria ficar com ninguém, não queria família alguma, não queria filho. O terceiro filho foi um pedido do casal para que Natalina trabalhava. O casal não conseguia ter filhos, e por isso a patroa pediu para que Natalina se deitasse com seu marido para que ela engravidasse um filho para eles. Foi a pior gravidez dela. Foi tratada com todo zelo pelo casal, mas vomitou até a hora do parto e quase morreu. O quarto filho veio depois de um sequestro de bandidos que a confundiram com outra mulher, pois perguntavam para ela onde estava seu irmão. Como ela há muito tempo já se afastara da família, negou que houvesse um irmão. Mas eles não se convenceram e o bandido que estava no volante quase matou Natalina. Antes, porém, ele a estrupou, e uma distração deixou o revólver cair no chão. Natalina pegou e matou os sequestradores, mas após um tempo, Natalina se descobriu grávida dele. Ela guardou mais do que o ódio, a vergonha, o pavor ou a dor de ter sido violentada. Guardou um filho. Esse bebê foi o único filho que ela quis para ela, porque em seu ponto de vista ela não precisaria dar satisfação a ninguém, nem família, companheiro ou patrões. Natalina estava esperando um filho só seu, de um homem que ela sequer havia visto o rosto. Esse ponto é muito importante, pois ele aborda diferentes contextos de violência que está submetida a Natalina. A exemplo, a questão do abuso sexual, a maternidade indesejada, o aborto, as desigualdades e discriminações que acometem em grande medida as mulheres que habitam as periferias e as grandes favelas brasileiras. O Cooper de Cida. O conto em questão busca abordar a vida de Cida, uma mulher que sempre teve pressa em viver, mas num dia acaba desacelerando o seu ritmo. Na primeira parte, é dito que Cida era considerada uma desportista natural. Costumava praticar seu Cooper toda manhã e sempre buscava formas de agilizar sua rotina. Se havia algo que não gostava, era de gastar longos períodos de seu raro e curto tempo. Assistia às missas de domingo pela metade, pois as considerava longas demais. Preferia escadas ao invés de elevadores e chegou até a fazer um curso de leitura dinâmica, onde buscava reproduzir em seus jornais comprados pela manhã. Ao longo da narrativa, é comentado que Cida tinha viajado aos 11 anos para o Rio de Janeiro, e desde aquele dia havia se identificado com o local, onde percebia pessoas que, assim como ela, possuíam uma urgência em viver. Aos 17 anos, retornou à cidade maravilhosa para morar, e então passou a viver uma vida acelerada como a desejada. De dia, muitos trabalhos, à noite, encontros rápidos. Seguia fielmente sua rotina. O ápice do conto é tido no momento em que, praticando sua corrida matinal, ela sente desejo de querer parar. Seu ritmo diminuiu e, assim, pela primeira vez ela pôde experimentar sentimentos e situações desconhecidas, como a profunda monotonia observando os movimentos repetidos das ondas. Tudo monótono, certo e previsível. Em um trecho do conto diz: Cida levou a mão ao peito, sentiu o coração e os seios. Lembrou-se então que era uma mulher e não uma máquina desenfreada, louca, programada para correr. Em um trecho diz: Cida levou a mão ao peito, sentiu o coração e os seios. Lembrou-se então que era uma mulher e não uma máquina desenfreada, louca, programada para correr. Ao final da narrativa, Cida lembrou-se que já passava da hora de voltar para casa e retomar sua rotina, porém já não voltava no mesmo ritmo de antes. Ao chegar na entrada de seu prédio, encontra um amigo que a questionou sobre seu atraso.
Foi então que a mulher decidiu se dar um tempo. Dentre todos os contos, o Cooper da Cida traz conceitos mais leves em sua narrativa, como o de urgência em viver, a monotonia resultante da busca constante por eficiência e o rompimento de sua rotina, que permite a descoberta de novas sensações e vivências. Dilichão. O conto relata o dia em que ocorreu a morte de Dilichão, menino em situação de rua, apelidado assim pois tinha o costume de chutar os latões de lixo na região em que vivia. Tudo começa durante uma madrugada clara. O menino havia acordado e sentido dor em um dos dentes por conta de uma bola de pus. Enquanto se levantava, cuspiu no rosto de um companheiro de quarto marquise e em troca levou um chute em suas partes baixas, o que causou outra dor, fazendo com que se deitasse novamente, mas dessa vez encolhido. Um seguinte pensamento é visto no conto: será que ele ia morrer? Será que a dor de cima ia se encontrar com a dor de baixo? Será que o encontro seria uma dor só? Toda a situação o fez lembrar da mãe, a qual não se dava bem e já havia morrido, mas ele não se importava, a ponto de nem querer entregar à polícia o responsável pela morte. Passara por tantas situações com a mãe, e em uma ela havia o repreendido de maneira cruel por fazer xixi nas roupas. Lembrou-se também do colega de quarto marquise, que de madrugada dividia o mesmo espaço há muito tempo, mas havia sido mais esperto e fugira, para ganhar o mundo. No decorrer da narrativa, durante o amanhecer, quando já haviam sinais dos primeiros trabalhadores, Dilichão passara por diversos sentimentos como vontade de fazer xixi, fome, um vazio na mente e no peito, ódio, frio mesmo estando num dia quente, além da dor de dente causada por um tumorzinho na gengiva e dor nas partes baixas. Quando enfim teve forças para se sentar e urinar, percebeu sangue e, em um ato de coragem e desespero, apertou a bolinha de pus que possuía em sua gengiva, se deitando novamente em posição de feto. Um trecho diz: tudo doía, a boca, a bimbinha, a vida. Ao final de todo esse sofrimento, às 9 horas, o rabecão da polícia fora recolher o cadáver. É perceptível no conto temas como vulnerabilidade social, violência física e emocional, desumanização vivida por aqueles em situação de rua, bem como as cicatrizes deixadas por experiências familiares difíceis, explorando a complexidade da vida e das emoções. Só para devidamente finalizar toda a nossa abordagem sobre a narrativa de Olhos d'Água, eu vou contextualizar agora a síntese da cerne da conclusão da obra e também vou apresentar ao fim algumas recomendações cinematográficas e literárias, que particularmente é a minha parte favorita de qualquer análise. Bem, é de suma importância para início de conversa, compreender que a obra Olhos d'Água, ela vai englobar em sua narrativa um conjunto de narrativas engajadas, de forte crítica social e intensa denúncia das disparidades e desigualdades no Brasil contemporâneo, quanto à marginalização histórica das comunidades afrodescendentes. Além disso, também vai acontecer no livro a valorização, que é uma parte muito legal e simbólica, dos elementos das culturas de matriz africana. Como, por exemplo, a gente consegue ver a valorização sendo expressa no nome das personagens, aspectos da linguagem e também na espiritualidade, que é uma das partes mais importantes do povo, né? Da maior parte da civilização, né? Na verdade, a espiritualidade sempre vai ser algo muito bonito de cada cultura e deve sim ser devidamente valorizado. Sobretudo, também é válido destacar que a autora, a Conceição Evaristo, vai destrinchar ao longo da obra a narrativa sem renunciar a uma prosa altamente poética, o que particularmente é algo que me agrada, já que as figuras de linguagem e a expressividade sonora sempre vai estar muito expressa ao decorrer de Olhos d'Água. Como material didático,
agora na parte das recomendações, eu vou citar para vocês algumas recomendações e, enfim, obras que podem ser atrelaçadas ao enfoque destinado a Olhos d'Água, tá bem? E que, no caso, as obras, os materiais didáticos que eu vou citar, eles vão também abordar questões sociais, raciais e de gênero, que vão proporcionar ao leitor uma experiência similar à sensibilidade e profundidade presentes na obra Olhos d'Água. Bem, na literatura, como recomendação, a gente tem Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, A Cor Púrpura, da autora Alice Walker, e só para finalizar na literatura, O Sol é para Todos, de Harper Lee. Na cinematografia, eu separei para vocês três histórias que são particularmente interessantes e que eu consigo encontrar uma similaridade com a obra Olhos d'Água. Bem, as histórias são Histórias Cruzadas, Preciosa, Uma História de Esperança e Corra. Na dramaturgia, para a gente sintetizar todas essas recomendações, são 3 obras que elas são internacionais, porém elas vão ter a mesma didática. A primeira delas é The Handmaid's Tale, a segunda, Insecure, e a terceira, When They See Us. O nome vai estar expresso aqui nesses slides, então espero que aproveite as recomendações. Então encerramos aqui a nossa análise sobre o livro Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Muito obrigada!